E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Estamos inaugurando o nosso segundo bloco da aula 8 do nosso curso de 1000 questões de Direito Administrativo. Essa aula 8 tem como tema desconcentração e descentralização administrativa. Portanto, são 25 questões sobre esse tema. Nesse bloco 2, nós vamos resolver as questões 181 à questão 185. Mas antes disso, eu gostaria de fazer um resumão geral sobre os temas descentralização e desconcentração. Na descentralização, nós temos a criação de entidades, enquanto que na desconcentração, nós temos a criação de órgãos. Então veja aqui o quadrinho. Nós temos que na descentralização, o ente estatal, União, estados, Distrito Federal e municípios, ele transfere a outra pessoa, pública ou privada, o exercício de uma determinada atividade. Eu coloquei que a descentralização, em regra, ela poderia ser de dois tipos: por outorga, tendo uma transferência por meio de lei, e por delegação, onde nós temos uma transferência por meio de contrato. Mas ainda nós temos uma chamada descentralização territorial. Então teríamos aqui um terceiro tipo. Já na desconcentração, que é a criação de órgãos dentro de uma mesma pessoa jurídica, nós temos a criação de órgãos, temos uma distribuição interna de competências dentro da mesma pessoa jurídica. Então, a diferença máxima entre descentralização e desconcentração é que, enquanto na descentralização nós temos a criação de uma nova pessoa jurídica, na desconcentração não. Na desconcentração, nós temos uma mera distribuição interna de competências. Ok? Vamos então à questão 181. Vejam, o fato da administração pública desmembrar seus órgãos, distribuindo os serviços dentro da mesma pessoa jurídica, então grifem aqui, dentro da mesma pessoa jurídica, para melhorar a sua organização estrutural, constitui um exemplo de ato de desconcentração. Certo ou errado? Certo. Se eu estou dentro da mesma pessoa jurídica, se eu estou desmembrando, se eu estou transferindo competências, se eu estou tentando tornar o trabalho dentro da administração visando uma eficiência maior através dessa competência distribuída, competências internas distribuídas, nós estamos falando de desconcentração. Então está correta a questão 181. 182. Assinale a alternativa correta referente à organização da administração pública. Veja, letra A. Planejamento, coordenação, descentralização, delegação de competência e controle são princípios inerentes à organização administrativa. Para responder essa questão, o aluno precisa ter conhecimento do artigo 6º do Decreto-Lei 200 de 67. E logo nesse artigo 6º, nós temos esses princípios que são inerentes à organização administrativa. Então, o planejamento, a coordenação, a descentralização, a delegação de competência e controle são realmente princípios inerentes à organização administrativa. B. A descentralização se caracteriza pela distribuição interna de competências no âmbito de uma mesma pessoa jurídica? Não. Quando nós falarmos de distribuição interna, nós estaremos diante da desconcentração, ok? Letra C. A delegação consiste na transferência de execução e da titularidade do serviço público a outra entidade. Claro que não, pessoal, porque na delegação nós não temos a transferência de titularidade. Temos de execução, mas a titularidade não. Letra D. A criação e a extinção de órgãos públicos devem ser feitas por intermédio de lei, se admitindo excepcionalmente a sua extinção por meio de decreto regulamentar. Não, por quê? Tanto a criação e a extinção se dá por lei. No entanto, o que nós temos?
nós temos que, em determinados casos, a extinção de um órgão público vago poderá se dar por decreto autônomo. Então, não são todos os casos, nós temos as exceções. E as associações públicas não podem ser consideradas como entes da administração indireta. Pelo contrário, são sim consideradas como entes da administração indireta as associações públicas. Então, a correta, nós estamos buscando a correta, é a letra A. 183. Ao outorgar, então nós estamos falando de outorga, determinada atribuição à pessoa não integrante de sua administração direta, o Estado serve-se da denominada desconcentração administrativa. Não. Lembram-se que a descentralização administrativa ela pode ser dividida em por outorga, por delegação ou a territorial. Então, nós estamos falando aqui de uma possibilidade por outorga, delegação ou territorial como espécies de descentralização administrativa. Então, anotem aí. Descentralização administrativa. Questão 183, então, está incorreta. 184. Em decorrência de diversos escândalos de corrupção ocorridos no país, um município decide criar uma controladoria geral para aprimorar o controle interno na gestão municipal. Acerca da criação da Controladoria Geral do município, assinale a correta. Veja que a controladoria é a criação de um órgão dentro da própria administração, dentro da mesma pessoa jurídica. Então, essa controladoria vai ter personalidade jurídica própria? Não. Não será subordinada à administração direta? Claro que sim. Representa uma desconcentração da função administrativa? O que vocês acham? Representa uma desconcentração da função administrativa? Muito bem, porque nós temos a criação de um órgão dentro da mesma pessoa jurídica. D. É uma entidade pública com capacidade de auto-organização? Não, não é uma entidade política, na verdade. E. Não integra a administração pública no sentido amplo, pelo contrário, integra sim. O gabarito, então, é a letra C para a questão 184. 185. Define-se desconcentração como fenômeno administrativo que consiste na distribuição de competências de determinada pessoa jurídica da administração direta para outra pessoa jurídica, seja ela pública ou privada. Olha, distribuição de competências de uma determinada pessoa jurídica para outra? Não, é dentro da mesma pessoa jurídica. Dentro da mesma pessoa jurídica. Se eu estou falando de transferência de competência, distribuição de competências para outra pessoa jurídica, nós estaremos diante do fenômeno da descentralização, onde nós vamos ter a criação de uma entidade justamente transferindo, distribuindo essas competências para uma outra entidade. Então, a questão 185 está incorreta, porque o fenômeno que ela está trabalhando aqui é o fenômeno da descentralização. Ok? Então, a questão 185 está incorreta. Se você não adquiriu o nosso curso completo de 1000 questões, passe agora no site eleitoralcombruno.com.br e adquira o nosso curso. Um grande abraço para vocês, bons estudos e até a próxima aula, que continua no bloco 3, mas somente para quem adquiriu. Tchau, tchau!